Sexta semana do tempo quaresmal, Semana Santa. Olá, crianças! Hoje vamos falar sobre a Semana Santa, a semana maior da igreja, que antecede a maior festa de todas. Sim, a maior e mais importante festa. Vamos falar de um dia de cada vez, até chegarmos ao auge dessa grande festa. Começamos a Semana Santa com o Domingo de Ramos. É no Domingo de Ramos que celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus entrou lá montado num jumentinho. Nesse dia, o povo foi ao encontro de Jesus. Muitos estenderam seu manto pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos e gritavam: Hosana! Hosana nas alturas! Bendito que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Para os hebreus, Hosana significa salve-nos. Ao gritar Hosana, eles estavam mostrando que reconheciam Jesus como Salvador. Os hebreus saudavam Jesus com ramos de palmeira e colocavam suas vestes no chão para Jesus passar por cima, reconhecendo-o como Rei de Israel. No Domingo de Ramos, recordamos esse grande momento. Na celebração ou na procissão, usamos os ramos e cantamos Hosana. Segunda-feira Santa. O evangelho deste dia nos conta que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, na casa de seus amigos, Maria, Marta e Lázaro. Lázaro foi aquele que teve lepra, morreu, mas Jesus o ressuscitou dos mortos. Quando Jesus estava lá, Maria banhou os pés dele com perfume e enxugou com seus cabelos. A casa ficou toda perfumada. Quando Judas Iscariotes, aquele que vai trair Jesus, viu aquilo, ele disse que era melhor vender o perfume e dar para os pobres. Mas Judas não estava interessado em ajudar os pobres nada. Ele era ladrão e queria roubar o dinheiro. Mas Jesus disse que era importante que aquilo fosse feito em vista de sua sepultura. Maria fez aquilo para demonstrar seu grande amor e gratidão a Jesus. Ela se colocava aos pés dele para escutá-lo. Portanto, nesse dia, nós somos convidados, a exemplo de Maria, a ouvir Jesus e, com gestos, demonstrar nosso amor e gratidão. O Evangelho da Terça-feira Santa nos conta que durante a ceia, Jesus, muito triste, testemunhou aos seus discípulos que sabia que um deles iria entregá-lo. Os discípulos queriam saber quem faria isso. Então, Jesus disse que era aquele a quem ele desse o pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou o pão e deu para Judas Iscariotes. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente, já era noite. Vejam que todos somos chamados por Jesus, assim como os seus discípulos que estavam ceando com ele. Jesus partilha o pão e o amor a todos igualmente, sem distinção. Jesus não negou o pão e nem seu amor a Judas, assim como ele não nega a ninguém. O que nos diferencia é a forma como retribuímos esse amor. O tempo todo ele nos chama e nos dá mais uma chance. E nós, como o tratamos? Quarta-feira Santa. Hoje, o Evangelho nos conta que Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, combinou com os sumos sacerdotes que entregaria Jesus em troca de 30 moedas de prata e ficou esperando a oportunidade para fazer isso. Foi então que, na Páscoa, durante a ceia, após Jesus dizer que sabia que um dos 12 o trairia, Judas, como se não soubesse de nada, perguntou: Serei eu, mestre? E Jesus respondeu: Tu o dizes. Percebemos aqui, mais uma vez, que Deus nos deixa livre para seguirmos o caminho que a gente quiser, mas precisamos sempre tomar muito cuidado com essa liberdade para não cairmos em armadilhas. Judas preferiu trocar todo o amor
amizade e ensinamento dado por Jesus por 30 moedas de prata. É preciso entender que, sem Jesus, não há realização humana e nem salvação. Na tarde da Quinta-feira Santa começa o Tríduo Pascal, que vai até a manhã do domingo de Páscoa. No Evangelho, Jesus lava os pés dos discípulos e diz: Se eu, que sou mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei exemplo, para que façais como eu fiz, ensinando-nos o sentido cristão de servir com humildade. É na Quinta-feira Santa que Jesus institui o mandamento do amor, o sacerdócio e a Eucaristia, entregando-se na ceia pascal e pedindo que façamos isso em memória dele. É por isso que a Igreja celebra todos os dias, até que Jesus volte, o mistério da sua Páscoa. Na Quinta-feira Santa, a celebração começa, mas não acaba. O padre consagra a Eucaristia para esse dia e para a Sexta-feira Santa. E ao encerrar, sem a bênção final, leva as hóstias consagradas a um altar, onde ficarão em adoração até a sexta-feira. Para terminar, retira-se a água benta da igreja, descobre o altar e, se ainda não tiver cobertas as imagens, cobrem-se todas as cruzes. No Evangelho da Sexta-feira Santa, temos o relato completo da paixão de Cristo, aquele que nos amou até o fim e que também foi fiel ao Pai até o último suspiro. É um dia de meditação profunda, pensando no Cristo que veio para nos salvar e que foi julgado, condenado e morto pelos homens. Um dia oportuno para meditar a via sacra, para quem ainda não o fez e também para quem pode fazer de novo. É dia de jejum e de abstinência de carne. Às 3 horas da tarde acontece a solene celebração da Paixão do Senhor, com 3 importantes momentos: a liturgia da palavra, a oração universal com 10 grandes intenções e, em seguida, a adoração da cruz, que não é adorar o pedaço de madeira, e sim o mistério da cruz, aquilo que aconteceu no madeiro e nos trouxe a salvação, e encerra com a comunhão eucarística. Mesmo na Sexta-feira Santa, o povo comunga, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Sábado Santo. A igreja permanece em silêncio, desde o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Não há missas e nem comunhão, nem mesmo aos doentes, a não ser que esteja à beira da morte. Todos estão se preparando para a vigília que acontecerá durante a noite. A vigília pascal é a mãe de todas as liturgias, pois é na ressurreição de Cristo que está a nossa salvação. É o grande momento do ano litúrgico. Pode-se ir de branco na vigília, para lembrar as vestes batismais. Começa com a bênção do fogo, lembrando a luz do Cristo que ressuscita e nos livra das trevas. Todos acendem suas velas a partir do fogo do círio pascal. Cristo é a luz. Em seguida, acontece a liturgia da palavra. Cristo é a palavra. Logo após, a liturgia batismal. Nesse momento acontece batismo e crisma se houver pessoas para receberem estes sacramentos. E também acontece a renovação das promessas batismais de todo cristão já batizado. Por isso, sugere-se as vestes brancas, mas não é obrigatório. E depois, a missa de Páscoa com a liturgia eucarística. Embora a vigília pascal aconteça na noite de sábado, deve ser considerada uma celebração do domingo de Páscoa, já que para os judeus um dia acaba ao anoitecer.
É na vigília que os cristãos celebram a ressurreição de Jesus Cristo, a maior, mais linda e mais importante de todas as festas litúrgicas. Domingo de Páscoa. Cristo ressuscitou. Aleluia! Alegremo-nos hoje com essa notícia e vamos espalhar para todo mundo. O domingo de Páscoa é o dia de maior alegria para os cristãos. Foi nesse dia que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu a morte. Páscoa significa passagem. Cristo passou da morte para a vida, adquiriu a vida eterna para todos que creem nele. Vocês lembram que nós passamos 40 dias nos preparando para a Páscoa? Agora vamos passar 50 dias comemorando e celebrando a Páscoa. Feliz Páscoa para todos vocês!